Deus, graça e paz, amados. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo? Glória a Deus. Senta mais um pouquinho, mas está tão ruim assim, tão longe. Eu sei que não pode muita aglomeração, mas pelo menos um pouquinho mais perto. Aleluia. A presença dele muda tudo, amém? A presença do Espírito Santo, ela muda tudo. Não tem como viver uma vida cristã sem a presença do Espírito Santo. Não tem como viver sem a presença dele. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 7, versículo de número 7. Mateus capítulo 7, versículo de número 7. Ele diz aqui: peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhes dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. Assim tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Amém? Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar o Senhor de forma intensa. Nós estamos vivendo dias que nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos sim buscar o Senhor, porque se você não o busca, você não consegue encontrá-lo. Muitas pessoas não conseguem encontrar Deus, muitas pessoas estão sem intimidade com o Senhor. E nós precisamos buscar o relacionamento, a intimidade, a busca, a intensidade. Nós precisamos ser intensos na presença do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor como algo, como prioridade para as nossas vidas. Nós precisamos buscar a Deus nesses dias agora, nesse tempo que nós estamos vivendo. Como se não houvesse amanhã. Como se Ele voltasse hoje para nos arrebatar. Então nós precisamos nos preparar hoje, buscar Ele hoje, mais intenso, conhecê-lo. Muitos cristãos não conhecem o Senhor ainda, sabe, das práticas religiosas, mas nós precisamos buscar de forma intensa. Realmente nós precisamos buscar o Senhor intensamente, como nós nunca buscamos. Isso que vai nos trazer mesmo o entendimento daquilo que Ele está falando nesses dias. Nós precisamos entender o que Deus está sinalizando, o que Deus está apontando, o que Ele está mostrando nesses dias. E nós precisamos desse tempo a sós com o Senhor. Então, se nós não buscarmos Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa vontade, com empenho, com desejo, isso é muito perigoso o que nós estamos vivendo nesses dias. Se você puder abrir comigo em Levítico, capítulo 6, versículo de número 13. Ele diz aqui: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Amém? O nosso fogo, a unção que vem do Senhor na nossa vida, ela tem que ser contínua. O fogo não pode se apagar. Se nós não cultivarmos a unção, eu quero te dizer que aquilo que alimenta o fogo
é a lenha. Aquilo que alimenta a sua vida espiritual é a busca. Aquilo que alimenta a sua vida espiritual é relacionamento, é oração. Pastor, eu estou cansado de ouvir isso, mas eu quero dizer, amados, que nós sabemos disso, nós temos ouvido sobre isso, mas na prática é bem diferente. Eu quero dizer que, às vezes a gente se engana, que às vezes esse tempo de quarentena para muita gente não está fazendo bem, porque tem muita gente não colocando lenha no seu fogo, e às vezes está se apagando. Às vezes a gente começa então a acostumar com esse ritmo, às vezes a gente começa a acostumar com esse tempo, e às vezes a gente acha que tá bom do jeito que está. E às vezes a gente para de orar, para de adorar, começa esfriando, começa então agora se alimentando às vezes só de vídeo. Agora às vezes nós estamos só alimentando de alguém que está ministrando, pregando, mas às vezes nós não estamos tendo tempo de qualidade com o Senhor. Eu quero te falar também que a lenha para queimar, ela tem que ser uma lenha específica para o fogo. Não é qualquer lenha que queima. Então nós precisamos, não é qualquer coisa que Deus está recebendo também. Então como que estão os nossos altares nesses dias? Como que está o fogo na nossa vida? Como que está a unção na nossa vida? Será que realmente nós estamos buscando a Deus? Será que realmente nós estamos colocando Deus em primeiro lugar? Será que nós estamos buscando a Deus como se deve buscar? Será que nós estamos tendo intimidade com o Senhor? Então o fogo na nossa vida, ele não pode se apagar. O fogo tem que arder continuamente. Isso fala todo dia. Nós precisamos buscar Deus todo dia, sem parar, sem cessar. É interessante que em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 15, ele falando aqui para a igreja de Laodiceia: conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, nós precisamos entender que nós não podemos, na altura do campeonato, esfriar na presença de Deus. Irmãos, eu não sei se você tem visto os sinais acontecendo. Os sinais da volta de Jesus, os sinais que Ele está próximo, os sinais, as evidências que Ele está voltando. E aí nós precisamos entender, será que como que está a nossa vida? Será como que está o nosso altar? Será que o nosso altar está queimando? Será que o nosso coração está queimando por Jesus ainda? Será que a nossa vida tem manifestado a glória de Deus? Será que em mim está queimando a unção de Deus, o desejo, a busca, a intensidade, a busca incessante por Deus? Como será que estão nossas práticas? O que nós estamos vivendo? Porque ele tem que arder continuamente. Nós precisamos estar cheios da unção, da presença dEle. Porque lá em Atos 1:8 diz que nós recebemos poder, nós recebemos a unção, o Espírito Santo veio para nos capacitar, Ele veio para nos encher. Ele veio para nos trazer vida, para sermos testemunhas, para pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Ele nos deu unção para curar os enfermos, Ele nos deu unção para expulsar demônios. Os sinais vão acompanhar aqueles que crerem, está escrito, está lá em Marcos 16:17. Os sinais vão acompanhar aqueles que creem. No nome de Jesus nós poderíamos fazer as mesmas coisas que Ele fez, coisas maiores. Mas às vezes nós não estamos cumprindo a palavra do Senhor, porque tem faltado unção, o fogo está apagado. E às vezes nós vivemos como se isso não existisse na nossa vida, mas o fogo já apagou. Mas precisamos novamente colocar lenha nessa fogueira,
todo dia. Nós precisamos buscar a intensidade de novo, a chama de novo tem que queimar no nosso coração. Às vezes nós precisamos entender que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Às vezes no começo, quando nós conhecemos Jesus, a gente se jogava para Jesus, a gente buscava Jesus, a gente se enchia de desejo de estar na presença de Deus, mas o tempo vai passando e parece que um conformismo diabólico começa a entrar no nosso espírito, no nosso coração, e nós começamos então a viver como se nós já soubéssemos tudo. Como se nós não precisássemos nos alimentar, como se nós não precisássemos buscar a palavra de Deus, pois olha, eu já sei tanto, eu já ouvi tanto, eu conheço tanto a palavra, então eu não preciso buscar como eu buscava anteriormente, porque agora eu sou um conhecedor da palavra. Eu quero dizer, querido, que quando nós acharmos que nós já sabemos muito, eu quero te falar que é aí que você precisa se preocupar, porque nós precisamos conhecer o Senhor dia após dia, porque Ele se revela cada dia de forma diferente, o poder dele é emanado dos céus cada dia, conforme a nossa busca, a nossa intensidade. Quando nós nos entramos na presença dele, como se não existisse nada, como que o meu nome não será conhecido, mas o nome dele, quando eu entro na presença dele com intensidade, com poder, com unção. É isso. Você não precisa preocupar se alguém vai te reconhecer ou não. O que vai acontecer, querido, é quando você estiver cheio do Espírito, quando você estiver cheio de Deus, vai manifestar o que está dentro de você, e as pessoas vão ver. Você não precisa procurar reconhecimento, porque quem te reconhece é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Quem te levanta é Ele, porque Davi nem estava na reunião, Davi nem estava convidado para aquela reunião, mas Deus disse, olha, está faltando aqui, manda. Samuel, o sacerdote mandou, o profeta mandou, chama ele, está faltando é ele, está faltando ele, não é, eu não. Deus diz para Samuel, eu não olho como os homens, eu olho o que está dentro, eu vejo o que está dentro, eu não me agrado do exterior, eu não agrado de performance, eu não agrado de talento. Deus dá talento, meu querido, Deus que deu talento para os homens, mas Deus olha o que está aqui dentro do nosso interior. Deus olha aquilo que queima dentro de nós, Deus olha aquilo que queima dentro de nós. Então você é, na vida cristã, na medida que você é dentro do seu quarto de oração. Você é agora aquilo que você é dentro do seu quarto de oração. Com a intensidade que você é dentro do seu quarto de oração, você vai manifestar o poder, a unção de Deus por onde você passar. Você não precisa provar nada para ninguém, porque o Espírito Santo te conhece. Deus te conhece. Deus sabe. Deus conhece o coração de cada um, Deus conhece a mente de cada um, Deus sonda cada um de nós. E Deus sabe a forma que você o busca, se agrada ou não a Ele. Coloca um fundinho aí para mim. Porque esses sinais vão acompanhar aqueles que crerem. Por que temos perdido a unção? Porque não pode faltar combustível. A oração e a palavra tem que ser prioridade na nossa vida. A oração e a meditação na palavra tem que ser prioridade. Isso tem que ser prioridade. Uma vida de oração, uma vida de busca, uma entrega. O fogo tem que continuar ardendo, ele não pode se apagar. Pastor, mas e as crises e os dias difíceis? Vão vir. Ninguém é super-homem. Pastor, mas naquele dia que eu não tenho mais força, querido, ore sem ter força.
Pastor, mas não estou sentindo. Continua. Mas não tem força. Ouça então a palavra. Não tenho força, só ajoelhe então. Não tenho força para falar, então não fale. Fique quieto. Você só precisa estar com Ele. Você só precisa entrar naquele lugar secreto. Se você não tiver força, só deita lá. Se você não tiver força, querido Everton, só deita lá. Estende as mãos e espere. Porque o seu Pai, que te vê no secreto, te abençoará. Te encherá novamente. Por que temos perdido a unção? Falta combustível. Se você orar 10 minutos, se você ler 2 minutos, é o combustível que você tem. Se você não orar, significa que você já queimou a reserva. Aí a máquina para de andar. O espírito para de se mover. Então aí você começa então a andar no natural. Aí você começa a ver defeito em tudo, você começa a analisar tudo, você começa a ficar incrédulo, você começa a ficar só observando. Porque o espiritual já queimou. A lenha que você colocou, eu busquei domingo. Para segunda-feira, meu irmão, você tem que ter novo combustível. Para terça-feira você tem que ter novo combustível. Porque muitas pessoas estão desistindo, muitas pessoas estão recuando, desanimando, porque falta combustível. Você conhece a pessoa pelos frutos, pela quantidade que ela busca o Senhor. Eu estou sendo tentado, a tentação vai existir. O tentador é o diabo, só que quando você está fortalecido no Senhor, você vai vencer as tentações. Amém? Por que temos perdido a unção? Porque falta combustível. Segundo, por que temos perdido a unção? Porque precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Tem muita gente achando que é algo teológico. O verdadeiro Evangelho, meu irmão, é demonstração de poder de Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 18. 1 Coríntios capítulo 18. Paulo, um doutor aqui em religião, podia dizer que ele era um PhD, doutorado, mestrado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas diga assim, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amém? É o poder de Deus. Então, amados, Jesus Cristo é o poder de Deus. A ressurreição dele é o poder de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus. E esse mesmo está dentro de nós agora. Então, nós não precisamos de coisas sofisticadas para adorar o Senhor. Nós precisamos de um coração inclinado para o Senhor. Uma disposição dentro de nós. O que tem faltado nos nossos dias, meu irmão, minha irmã, é uma disposição dentro de nós de adorar o Senhor. É uma simplicidade. Você viu por que o reino de Deus é das crianças? Por que Jesus falou isso? Dos tais é o reino de Deus. Pela simplicidade de uma criança. Porque a criança ela é muito simples, a criança ela é muito pura. Ela é muito verdadeira. E ela se entrega de uma forma violenta. Ei, meu irmão, está na hora de você se entregar a Jesus de uma forma, para o Espírito Santo, de uma forma violenta, sem reservas.
uma adoração que vai tocar o coração dele. Ah, pastor, eu tenho vergonha no meio das pessoas. Meu irmão, lá no seu secreto, lá no seu quarto, você pode babar, você pode rolar, você pode gritar. Ai, que presença. Nós precisamos buscar a face dele. Eu fico imaginando a experiência de Moisés, meu irmão. Aquele homem ficou 40 dias na presença. Ele não tinha fome, ele não tinha sede. Eu imagino a dificuldade foi para aquele homem descer daquele monte. Eu imagino os anjos arrastando aquele homem e jogando ele morro abaixo. Porque lá era o caos. Pessoas murmurando, reclamando. Mas diz que ele tinha que colocar um lenço no seu rosto, porque brilhava tanto. Brilhava tanto a unção, a presença de Deus. As pessoas não conseguiam ver a face dele. Quanto mais tempo você fica com ele, mais a presença dele vai impregnando em você. Você vai ficando impregnado da presença do Espírito Santo, da presença de Jesus. Quanto mais você convive, os discípulos de Jesus estavam ficando tão parecidos com ele, que Judas teve que identificar. É a convivência. Se a sua convivência é mais com o mundo, você se parece mais com o mundo. Mas se a sua convivência é mais com o Espírito Santo, você vai se parecer mais com Ele. Você vai se parecer mais com Jesus. Os seus atos vão mudar, a sua forma de falar vai mudar, a sua forma de pensar vai mudar, as suas ações vão mudar. Eu fico triste quando eu ouço alguém dizendo: olha, eu sou assim, eu nasci assim, é o meu gênio. Meu irmão, você tem que conhecer Ele, você tem que ficar mais junto com Ele, porque Jesus era doce no falar, Ele era doce no seu olhar, Ele era doce nas suas atitudes. Irmãos, aonde Jesus chegava, Ele atraía uma multidão. Ah, mas muitos estavam interessados, queridos. Mas olha só, a popularidade dele era imensa. Todo mundo queria estar perto dele. Eu fico pensando, o Zaqueu, um homem com muitos defeitos. Aquele homem correu, era tão pequeno, ele correu, subiu numa árvore. Ele queria ver ele, todo mundo queria. Queria ter contato com Jesus. Maria, quando via Jesus, ela perdia as pernas. Ela não tinha força. Ela amontoava nos pés de Jesus e ficava ali, adorando, prostrada, adorando. Marta vinha ali. Oh, Jesus manda ela. Eu imagino Marta tentando levar ela para o serviço, para o trabalho. Mas ela não saía daquele lugar, ela não trocava a presença dele. Irmão, se nós não queremos ter relacionamento com Jesus agora, aqui na terra, como que a gente quer ir para o céu? Se a gente tem dificuldade de buscar o Senhor, de adorar, se a gente tem dificuldade de orar, meu irmão, você acha que lá no céu a gente vai fazer o quê? É uma adoração extravagante lá no céu. Eu fico imaginando milhares de anjos, serafins, querubins, diante do trono dele agora, louvando e adorando. Santo, 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 interruptamente. Fico imaginando os 24 anciãos tirando as suas coroas e se inclinando diante da face dele, adorando esse nome.
Porque temos perdido a unção. Porque nós não temos acreditado nos milagres, nas manifestações do poder de Deus. Vivemos uma época que as pessoas não conseguem mais acreditar no sobrenatural de Deus. Nós não podemos viver de religião, nós não podemos viver. Nós precisamos ter a nossa experiência com Ele. Deixa eu te perguntar aqui nessa noite, como que está as suas experiências com o Espírito Santo no seu secreto? O que Deus tem falado com você? Como que está isso? Qual é o nível que você entrou em Deus? Como que está isso na sua vida? Você sabe qual que são os benefícios, amados, se você tiver unção, se você não deixar o fogo apagar na sua vida? Eu coloquei algumas coisas aqui. A primeira coisa, se você deixar o fogo aceso, você vai permanecer na intimidade com o Senhor. Intimidade. Nós não podemos perder a intimidade. Segunda coisa, quanto mais você acende o fogo, quanto mais você busca, quanto mais unção você tiver, mais sensibilidade você vai adquirir, mais você vai conseguir ouvir o Espírito Santo. Amém? Eu acho interessante, né? Paulo diz aqui em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito. Não apaga. Não deixa o fogo apagar. Não apague o Espírito Santo. Efésios 4,30: e não entristeçais o Espírito de Deus, o qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito de Deus. Nós não podemos entristecer. Terceiro, quanto mais eu busco do Senhor, quanto mais intimidade eu tenho, Ele me dá autoridade contra as forças do mal. Amém? Porque nós recebemos poder quando o Espírito Santo desceu sobre nós. E Paulo diz lá em Efésios 6,10, a armadura de Deus, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Lucas 10,19, ele diz: eis vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Creia, Ele já nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Isso fala do espiritual. Isso fala que é proteção do Senhor, porque Ele nos deu autoridade, Ele nos deu poder para resistir o dia mal, para resistir às tentações, para resistir às acusações do diabo. Aleluia. Vocês estão entendendo ou não estão entendendo nada? Outra coisa que acontece quando você permanece com o fogo aceso, quando você permanece com a unção na sua vida, isso vai te levar a você andar no seu chamado. Amém? Você precisa descobrir o seu chamado. Você tem que andar no seu chamado, naquilo que Deus realmente te chamou para fazer. E aí você buscar mais do Senhor, mais intimidade, mais revelação. Se você for olhar na palavra do Senhor, os homens e as mulheres que se destacaram, que foram pessoas que foram relevantes, que foram conhecidas, eram pessoas de oração, sim ou não? Não é verdade? Na história, né, da reforma protestante, se você for ver no longo dos anos, as pessoas que se destacaram, foram homens e mulheres que buscaram. Né, os grandes avivalistas que existem, foram homens de oração, não tem outro segredo.
Não tem como eu querer falar para você que existe outra coisa, que não tem. Uma vida de entrega, uma vida de busca. Os grandes avivalistas foram homens e as mulheres, né, que realmente buscaram a face do Senhor. Eu falei até em outro sermão que eu ministrei, a salvação é de graça, amém? A salvação é um dom de Deus para a nossa vida, se você crê em Cristo, é gratuito, não tem preço, mas a unção, meu irmão, te custa caro. A unção tem um preço, é busca, é renúncia, é disciplina. Eu tenho aprendido que vida de oração é disciplina. Se você não tiver uma disciplina rigorosa, Everton, você não consegue orar. Viu, Pablo Miguel? Se você não tiver uma disciplina, você não ora. Às vezes a gente fala que nós não oramos porque não temos tempo. Isso é um grande engano. Porque parece que quando você tem mais tempo, parece que aí você tem mais dificuldade ainda para orar. Porque oração é disciplina. Vida com Deus é disciplina, Maurino. Por isso que realmente nós estamos agora nesses dias, né? É lógico que todo mundo está fazendo a sua parte, todo mundo está preocupado, que é algo que realmente não é brincadeira. Né? Lógico que a gente entende o grupo de risco que não pode estar vindo, as pessoas que estão enfermas, mas você que não tem nenhum problema, meu irmão, eu aconselho você vir. Né? Lógico que a gente não está forçando ninguém, lógico, né? Quem está com medo a gente respeita também, mas eu falo que, você sabe que eu estou ficando um pouco incomodado com essa questão de, às vezes, não é porque é o templo em si, mas eu falo que às vezes as pessoas começam a enfraquecer na fé. A minha preocupação não é com o número de pessoas, mas eu falo sobre o enfraquecimento espiritual. Porque eu não sei o seu entendimento, mas eu creio que quando nós nos reunimos, algo espiritual acontece, é um alimento diferente daquele que nós buscamos na nossa casa. Então eu vejo que nós precisamos ter muito cuidado com esse tempo. É lógico que a gente respeita as pessoas, mas olha, eu queria te aconselhar, você não parar de buscar, mesmo que às vezes você não pode vir, às vezes você está com medo, mas eu quero te aconselhar, você não parar de orar. O ser humano, nosso corpo em si, se nós pararmos de orar, pararmos de buscar agorinha, nós já estamos desviados. Todos nós. Irmãos, e oração é algo que nós temos que colocar como inegociável na nossa agenda. Inegociável. Amém? Então eu te aconselho, como que você vai manter o fogo aceso? Usando outra ferramenta importantíssima, chamada oração em outras línguas. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo tanto que querem ser batizadas no Espírito Santo. E um dos dons, quando você é batizado no Espírito Santo, que é acessível para aqueles que crerem, é o dom de línguas. Geralmente, no batismo no Espírito Santo, geralmente, as pessoas começam a orar em línguas. É o primeiro dom. Por que Deus deu esse primeiro dom? Porque para você se proteger. Por que Deus deu a oração em outras línguas? Para que você tivesse uma edificação pessoal. Um crescimento espiritual através dessa linguagem. Que quando você ora em línguas, você não fala homens, mas você fala mistérios com Deus. Quando você ora em línguas, você não está falando com homens,
mas você está falando com o Senhor. E eu vejo que também isso é uma disciplina. Muitas pessoas que têm esse dom, às vezes não usam. De vez em quando. Porque não é por emoção que você vai usar o dom de línguas. Não é se eu estou arrepiando. Não. É algo prático que nós precisamos falar com Deus. E quando você ora em línguas, quando você gasta tempo orando em línguas, a mente fica infrutífera. Mas o Espírito está orando de fato e de verdade. Amém? E quando você ora em línguas, amados, é como o Everton, você começa a se expulsar algo dentro do seu interior, que não está em conformidade com a vontade do Senhor. Então muita gente quando começa a orar em línguas, às vezes para pelo meio do caminho dizendo, parece que piorou as coisas, mas não é. É um processo de limpeza espiritual. Então quanto mais você ora em línguas, quanto mais você busca, mais intimidade e revelação você vai ter na palavra. Tem pessoas que têm dificuldade com isso, por quê? Porque, amados, quando você começa a queimar dessa forma no Espírito orando, você sabe uma coisa que pode te ajudar? Não é um princípio bíblico isso e nem uma religião. Mas às vezes se você arrumar um relógio de cronômetro, e você colocar no cronômetro quanto você está orando em línguas, isso vai te ajudar a te disciplinar. Isso não é uma religião. Isso não vai fazer efeito espiritual na sua vida, mas é algo para te ajudar a te disciplinar. O povo de Deus precisa de disciplina espiritual. Amém? Então, enquanto você aciona o seu cronômetro, você fala assim, olha, eu vou orar, vou ver quanto tempo que eu oro em línguas. Porque às vezes quando nós oramos em português, vai acabando, né? As palavras. Mas quando nós começamos a orar em línguas, quando nós edificamos, pastor, eu já sei de tudo isso. Então por que você não coloca em prática? Ah, eu já ouvi muito isso, eu sei disso. Aí eu te pergunto, quanto tempo você está orando em línguas? Ah, não tem tempo. Não tem? Ah, eu trabalho. Por que você não está orando em línguas enquanto você não precisa conversar com ninguém? Ah, mas eu tenho que ficar saindo. Em vez de ficar conversando aquilo que não presta, ora em línguas. Coloca lá os seus louvores prediletos. Coloca um fone de ouvido. Você sabe como é que eu faço? Eu coloco um fone de ouvido ouvindo louvor, abro a Bíblia para minha mente não ficar infrutífera. Aí e vou ler na Bíblia também. Amém? Então você vai adorando aqui, ouvindo aqui, né? De preferência você só coloca louvor de unção. Não coloca esses aí. Coloca só de unção. E aí você vai adorando ao Senhor, vai meditando na palavra, e aí Ele vai dando revelação. Eu estou orando em línguas, Deus vai me dando sermões. Eu estou orando em línguas, Deus vai falando comigo, eu vou escrevendo. Por quê, queridos? É ferramenta que Deus está nos dando, um dom que Deus está nos dando para a gente crescer espiritualmente. Então não deixe o seu fogo apagar nesses dias. Irmãos, lembra lá das 10 virgens? Quem lembra dessa parábola de Jesus? O que aconteceu com aquelas 5? Estava faltando o quê? Combustível, sim ou não? A lamparina, elas estavam todas elas com uma lamparina, e as prudentes tinham uma reserva, sim ou não? Aí ela estava lá com a lamparina lá. Aí chegou meia-noite, todo mundo ficou cansado e dormiu. Aquelas que, quando acordou, o combustível estava assim, ó. Já estava queimando. Quem já acendeu lamparina aí já sabe como funciona, né? Já estava queimando tudo ali o pavio.
E não tinha mais nada para queimar. Hora que elas olharam, elas acordou, já era próxima à meia-noite. Elas olharam e falaram assim: meu Deus, acabou. Apagou o fogo. Aí elas ficaram desesperadas. Elas olharam para a 5, a 5 despertou. Aí assim, o que elas fizeram? Elas já tinham reserva, pegou e ó, acendeu de novo. Elas ficaram doidas: oh, me dá um pouco. Tem não. Vai comprar. Elas saíram. Quando chegaram, o noivo já tinha ido embora. Assim também vai acontecer no arrebatamento. Só vai subir quem continuar com o fogo. Você sabe por quê? Se você não tiver com o fogo aceso, você não consegue ver, espiritualmente falando. Aí você começa a achar que tudo está muito normal, que Jesus não vai voltar assim não. Então, quando você ficar com o fogo apagado na sua vida espiritual, você vai achar tudo muito normal. Para que buscar desse tanto? Para que orar assim? Para que ter que ir na igreja? Para que tem que ler Bíblia? Para que tudo isso? Eu já sou salvo, então olha, tá bom. Mas às vezes, amado, o noivo pode chegar e você não está preparado. Amém? Glória a Deus. Então não deixe o fogo apagar na sua vida espiritual. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Pai, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela tua unção, presença nesse lugar. Eu quero colocar cada vida agora diante do Senhor. Eu quero agradecer por cada pessoa, Deus, que está me vendo, me ouvindo, e cada pessoa também que está aqui presencial. Eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade. Deus, eu agradeço pela tua unção, pela tua presença. Pai, não deixa, Pai, o fogo apagar nas nossas vidas. Não deixa a unção acabar em nós. Pai, não deixa os enganos entrar na nossa mente. Não deixa a apostasia tomar conta dos nossos corações. Mas que a presença do Senhor seja real. Que a unção do Senhor não venha faltar na nossa vida, Pai. Espírito Santo, eu agradeço, Pai, por cada pessoa. Senhor, e se tiver alguém enfermo agora, seja curado. Se tiver alguém agora, Pai, passando necessidades, traz a provisão, Pai. Pai, se tem alguém agora, Pai, com dificuldades na sua vida, nos seus relacionamentos, Pai, venha trazer a paz. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada família agora, Deus. Pai, que o Senhor venha nos livrar de toda praga, venha nos livrar, Pai, de toda enfermidade. Senhor, que essa praga venha cessar no nosso país, Pai. Pai, que o Senhor venha mesmo, Deus, de encontro, Pai, também, que aquelas pessoas que estão enfermas, Pai, de Covid, seja de coração, seja de câncer, seja de qualquer problema, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós declaramos agora que o Senhor venha trazendo cura, Pai. Pai, que o Senhor venha agora visitando aquelas pessoas que estão agora, Pai, pensando em suicídio, Pai, pensando em tirar a sua própria vida. Eu amarro esse demônio, eu amarro esse espírito imundo na vida das pessoas, e declaro, Pai, que a paz venha reinar no coração dela, na mente dela. Tira, Pai, todo espírito, Pai, que tem soprado nos ouvidos, dizendo que a pessoa não é mais importante, que não é mais amada. Pai, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que seja queimado agora todo espírito maligno. Senhor, traz cura agora para as pessoas, traz salvação agora, Pai, aonde, Pai, não há salvação. Que pessoas que estão me vendo agora entreguem as suas vidas a Jesus. Que as pessoas possam entregar a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pai, nós abençoamos o nosso país, abençoamos o nosso presidente, Pai. Pai, cuida daquele homem, cuida ali dos seus ministros, cuida, Deus, do nosso país. Pai, abençoa os comerciantes, Deus, aqueles que não puderam abrir as suas portas. Pai, esteja com essas pessoas agora, Pai, trazendo, Pai, um novo tempo na vida deles, trazendo solução ali, Deus, para o seu trabalho. Pai, também, Pai, abençoa, Pai, aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa arrumar trabalho para aqueles que estão, Pai, agora precisando de um trabalho. Deus, muda a história do nosso país, Deus, muda a história do Brasil, Pai, muda a história, Pai, do mundo, Deus. Nós sabemos, Pai, que o remédio é Jesus, e nós entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém? Tem um envelope na sua cadeira, né? Você que vai ofertar, dizimar. Quando você for sair, eu vou dar a bênção apostólica que você vai poder depositar ali no gasofilácio.
Amém? E queria aí agradecer a cada um de vocês, né, que está aqui nessa noite. Uau, vocês são extraordinários. Povo guerreiro do Senhor. E você que não está no grupo de risco, e você que não está com medo, então vem aí para os nossos cultos, que tem sido uma bênção, você não pode perder. Olha aí, nós vamos ter amanhã Célula Kids, né, online ainda, e a célula de adultos, essa semana ainda é online, às 19h30. E o infantil também, a célula infantil, né, que é uma bênção, às 19h30. Lembrando que nossos cultos no domingo vai ser às 9 horas da manhã e às 19h30. Então você aí, que realmente está bem aí de saúde, não fique de fora. Não é verdade? A gente só não vai vir no templo presencial se nós estivermos com algum problema de saúde ou a idade também um pouco avançada, né? Mais experiente, então aí você... mas se você também estiver com medo, a gente também, né, não recomenda você vir, não é verdade? Então vem aí você que realmente... eu vou estar aqui, né, porque eu amo estar na casa do Senhor. E conto com cada um de vocês aí nos ajudando a divulgar também o culto online, né, nos canais aí. Então você pode continuar nos abençoando e nos ajudando a propagar a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe você. Pai, que a graça do Senhor, que o poder do Senhor, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que foi dada para nós, e o grande amor do Espírito Santo, a consolação dele esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, tudo que nós colocarmos as mãos. Pai, nos reveste da tua armadura, nos livre de todo e qualquer mal, que o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz esteja sobre cada um de nós. E eu abençoo o teu povo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoa, uma ótima noite em nome de Jesus.